a sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Mateus 6, apenas o verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vamos ler todos juntos, Mateus 6, 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Domingo pela manhã eu estive na cidade de Cândido Sales, no sudoeste da Bahia, falando num congresso para mais de 200 mulheres. Congresso das MCMs da região sudoeste, o entorno da cidade de Vitória da Conquista. Nós tínhamos ali presente 18 igrejas, ou 18 MCMs. Não estavam todas completas, evidentemente, mas tínhamos em torno de umas 250 mulheres ali. Mais de 200 inscritas, considerando que normalmente as da igreja local não se inscrevem. E eu estive tratando desse tema aqui, vivendo o reino de Cristo. Me baseei para trazer a mensagem justamente neste versículo. Eu gostaria de refletir nesta manhã sobre essa importante palavra que o Senhor Jesus Cristo deixou para todos nós, no contexto do Sermão do Monte. No Sermão do Monte, Jesus, podemos dizer assim, ele sintetiza o todo de Deus, a doutrina, os fundamentos, os princípios da nossa fé, tudo quanto é necessário para todo o nosso crescimento espiritual, para a edificação da igreja. Nós temos ali de forma resumida. E é um desafio para todos nós vivenciar o reino de Cristo. Ele começa com as bem-aventuranças e depois se estende até falar sobre a importância da prática da palavra, de não serem apenas ouvintes. E isso ele faz quando ele conclui o seu sermão, chamando a atenção de todos para que não sejam apenas ouvintes da palavra, mas sobretudo praticantes. Ao terminar, as pessoas ficaram estupefadas, maravilhadas com tudo aquilo que ouviram, porque perceberam que, diferentemente dos pregadores da época, os religiosos, os famosos escribas, fariseus, Jesus falava com toda a autoridade. Não era para menos, ele era o próprio autor da palavra. Então, nesse contexto do sermão, ele vai falar sobre algo que nenhum de nós não tem dificuldade com essa questão. A questão da ansiedade, a questão do corre-corre, do lufa-lufa, em busca das coisas. Ele cita aqui aquelas coisas prioritárias, fundamentais, que é comer, que é vestir. E ele disse que nem sequer com essas coisas, sem as quais nós não poderíamos viver, nós deveríamos ficar preocupados. Nós não deveríamos ficar demasiadamente solícitos por essas coisas. Ele coloca a importância de nós priorizarmos o seu reino. E nenhum de nós tem capacidade para fazer isso. Por natureza, não há qualquer que possa vivenciar isso que Jesus diz. Buscar o seu reino em primeiro lugar. Mas ele manifesta a sua graça na vida dos seus filhos, os capacitando, possibilitando, para que possam viver assim em harmonia com a sua vontade. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Vamos pensar primeiro na questão desse rei. Quem é que nos diz, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus? É o próprio rei. Essa expressão reino de Deus
é semelhante à expressão reino de Cristo, reino dos céus, é a mesma coisa. Então, esse que nos chama, esse que ordena para que busquemos o seu reino, em primeiro lugar, quem é Ele? Por que é que Ele fala essas coisas? Ele é o soberano, que disse no Antigo Testamento ao seu povo: meu é todo primogênito dos animais. Eu quero colocar isso aqui para mostrar o quanto Ele, né, é digno de ser priorizado. E isso é exemplificado justamente nas ofertas que Ele ordenava na antiga dispensação, quando Ele dizia: o primeiro animal é meu. Então, o primeiro lugar nós devemos colocar em nossas vidas Ele, o Senhor, inicialmente. Buscar o seu reino em primeiro lugar é inicialmente um relacionamento com Ele. Depois tem os afazeres, mas é importante primeiro a questão da comunhão, é importante primeiro a questão do relacionamento. Ele disse, antes da sua despedida: toda a autoridade foi me dada no céu e na terra. Ele é rei. Toda a autoridade foi me dada no céu e na terra. Então Ele tem respaldo, Ele tem dignidade para convocar as pessoas, para colocá-las em primeiro lugar em suas vidas. No capítulo 8 desse mesmo evangelho, só virar uma página, versículo 27, veja o que está escrito. E maravilhavam-se os homens, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Nós estamos pensando na figura do rei, esse que nos manda buscar o seu reino em primeiro lugar. Aqui estão aqueles que já viviam com Ele, já moravam com Ele, e ainda não tinham uma visão clara acerca dele. Você pode ter muito tempo na igreja, você pode ser um membro antigo da igreja, no entanto, ainda não ter uma visão clara, completa acerca do Senhor Jesus Cristo. Então veja o que disseram os discípulos: que homem é este? Eles estão aqui, de uma certa forma, numa palavra de admiração, de uma palavra de exaltação, de adoração, mas mostrando claramente que ainda ignoravam acerca da pessoa do Senhor Jesus Cristo, ainda não tinham um conhecimento profundo acerca dele. Quem fala muito dele é o apóstolo Paulo. Você pode perceber nas cartas paulinas o quanto elas são cristocêntricas, o quanto Paulo fala exaustivamente da pessoa de Cristo, e não conseguiria, não é, dizer tudo, jamais. Lembram daquela rainha que foi visitar Salomão, a rainha de Sabá? O texto lá que nós lemos até poucos dias atrás, na nossa leitura diária aqui na igreja, nos fala que ela foi aconselhar-se com Salomão, encheu os carros dela de presentes, levou uma turma grande para lá, e quando chegou lá, que viu os palácios de Salomão, e foi conversar com ele, e ouviu a sabedoria dele, o texto diz lá que ela ficou assim, estupefada, maravilhada, e ela disse assim: olha, não me contaram nem a metade da tua glória. Jesus, censurando os incrédulos da sua época, disse assim: a rainha de Sabá, a rainha do sul, se levantará no dia do juízo contra vocês, porque ela veio de longe, muito longe, para ouvir Salomão. E Jesus disse: eis aqui quem é muito maior do que Salomão. Então,
é incomparável. Em Hebreus capítulo 1, Hebreus capítulo 1, falando acerca de Jesus, aliás, todo o livro de Hebreus é mostrando a supremacia do sacerdócio de Cristo em relação ao sacerdócio levítico. É um texto extraordinário que coloca o Senhor Jesus Cristo no pináculo da glória, onde lhe é devido. Ele está à destra do Pai. Mas só os primeiros versículos de Hebreus, capítulo 1, diz o texto: havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, quem é Ele, a quem o constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Esse Jesus, aqui descrito pelo autor aos Hebreus, nos mostra que Cristo é superior aos homens, é superior aos anjos. Ele é profeta, ele é sacerdote e ele está sentado na majestade das alturas. Ele é rei e não apenas reis, ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Que coisa maravilhosa o Senhor Jesus Cristo. É Ele que está dizendo: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino. Viver o seu reino em primeiro lugar. E Ele acrescenta dentro de sua justiça. Essa justiça aí não é a justiça imputada a nós pela sua morte lá da cruz, mas é o padrão de vida moral dele. Fala de santidade, fala de santificação. Então nós dizemos que não é qualquer um que pode cumprir essa palavra do Senhor Jesus Cristo. O episódio de Jesus com Nicodemos deixa muito claro isso. Nicodemos chegou diante do Senhor Jesus Cristo todo maravilhado. Mestres, sabemos que vieste da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. O que Jesus lhe diz? Se o homem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então o homem no seu estado natural não pode, absolutamente. Ele não pode nem ver o reino de Deus, quanto mais entrar no reino de Deus, quanto mais viver o reino de Deus. Por isso, a primeira bem-aventurança declara: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. O que é o pobre de espírito? É aquele que reconhece que nada tem de bom em si para oferecer a Deus. É semelhante àquele paralítico que estava há 38 anos à beira daquela piscina, esperando que um anjo, eles acreditavam nessa coisa, que uma vez por ano um anjo balançava ali a água, o primeiro que entrava lá era curado. O coitado era aleijado. E ele disse: olha, quando a água se mexe, antes que eu pule, outro pula na minha frente. Quando eu olho aquele texto, eu fico me lembrando das crendices que existem hoje em dia, as pessoas atrás de curas. Que coisa. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo vai passando e olha para eles, né? Queres ficação? Ele disse: olha, Senhor, eu não tenho ninguém. É assim. Isso ilustra o que é um pobre de espírito. Isso ilustra o que é um humilde de coração. É que ele reconhece que nada pode fazer e que ninguém pode fazer por ele. E naquele instante o Senhor Jesus Cristo estendeu a mão, levantou. Então o homem não pode, por natureza, participar, porque ele é pecador e necessita, portanto, do Evangelho. O hino 18, que tanto cantamos aqui na nossa igreja,
declara em uma das suas estrofes: o homem, porém, não podia entrar na santa presença de Deus, porque seus pecados, qual grande montão, vedava-lhe a entrada nos céus. Então, é impossível ao homem, no seu estado natural, cumprir isso que o Senhor Jesus Cristo diz, para buscar o seu reino, viver o seu reino. Ainda mais porque os homens, de um modo geral, estão preocupados não é com o reino de Deus, não estão preocupados com o destino de suas almas, estão preocupados com o aqui e o agora, com o comer, o vestir, com o carro, com a casa boa, com os bons estudos, com tudo mais material que possamos imaginar. Não com o reino de Deus. Ele está morto, ele não tem disposição para isso. Precisa, portanto, da graça. É a graça que vai capacitar o homem a ver o reino de Deus, a entrar no reino de Deus, a viver o reino de Deus. Por isso, o pobre de espírito, aquele que reconhece seu pecado, aquele que reconhece a sua necessidade de arrependimento, de perdão e de salvação, o Senhor Jesus Cristo lhe faz promessa: deles é o reino de Deus. O apóstolo Pedro tem falado sobre isso nas suas cartas, e o pastor Everton tem trazido recentemente aqui à igreja a cada domingo, na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, abra lá. Paulo vai falar que é a graça, Pedro vai falar que é a graça que nos capacita a viver os princípios do reino de Deus, a vida cristã, como de fato ela deve ser vivida. Veja só, os versículos 3 e 4, diz: visto como pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que nos conduz à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Isso é reino de Deus, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Agora veja o verso 11, só concluindo aqui: pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É graça. Somente Ele pode nos capacitar a um viver piedoso, a um viver santo, a um viver à semelhança dEle. Somos filhos do Rei, tais quais Ele temos que ser. Os filhos trazem as características dos pais. Ele é o nosso Rei. Os súditos têm que viver de conformidade o padrão que Ele estabelece. Voltando a Mateus 6, o que é que ele diz? Buscai, corra, vá atrás. É graça, mas implica em responsabilidade também. Tanto é graça, como o Senhor Jesus Cristo, quando Ele nos ensina a orar, Ele diz: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade. Isso que Jesus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, deve ser o maior anelo, deve ser o maior desejo, deve ser o maior propósito dos seus filhos. Por isso deve pedir: venha, Senhor. Que haja domínio dEle sobre as nossas vidas. Buscai, pois, o reino de Deus é ter o domínio, é ter a direção dEle em nossas vidas. Precisamos da sua ajuda. E isso vem inicialmente pela pregação do Evangelho. Por isso ele diz: o Evangelho do reino será pregado no mundo inteiro. Então virá o fim. Então,
ver o reino de Deus, buscar o reino de Deus, se inicia justamente com essa graça salvadora. Mas aí, quando você nasce de novo, aí ele ordena: buscai em primeiro lugar o reino. O poeta no hino 293 diz: eis o meu anelar, meu ideal maior, contigo andar, ó Salvador. Vivendo o reino de Cristo em primeiro lugar em nossas vidas. E deve ser o nosso maior propósito, e isso para a glória do Senhor. Ele coloca essa palavra num contexto em que ele está falando a pessoas solistas e preocupadas. E de um ponto de vista menor para um maior, ele mostra a ineficácia das preocupações, das inquietações. Pior ainda, ele deixa claro que é pecaminoso, porque ele fala que esse é um modo de viver dos gentios. Veja só, do menor ao maior, ele diz: olhai as aves, não é? Elas não plantam, não ajuntam, o Pai Celestial cuida delas. Olhai os lírios do campo, não tecem, não fiam, contudo o Pai Celestial vigia. Então ele coloca, se essas coisas que são inferiores em termos de valor em relação ao homem para com Deus, note bem, ele cuida dessas, quanto mais vós, diz o Senhor Jesus Cristo. Aí ele diz o seguinte: olha, os gentios é que vivem assim. Esse é um estilo de vida de pessoas que não nasceram de novo. Esse é um estilo de vida de pessoas que ainda estão mortas espiritualmente falando. Eles vivem assim, mas vocês não. Busquem o reino em primeiro lugar, não fiquem assim, porque se eu cuido de passarinho, se eu cuido de plantas, muito mais cuidarei de vocês. Quem de vocês que são pais aqui viram os seus filhos quando pequenos, preocupados com o que deviam comer ou vestir? Solícitos, ansiosos, preocupados. Será que vai ter almoço hoje? Será que vai ter café? Será que eu vou ter roupa para ir para a escola hoje? Os filhos pequenos de vocês, já algum aqui pode dizer que vivia assim, ansiosos, preocupados com essas coisas? Sabe por quê? Porque ele sabia que tinha um pai, tinha uma mãe que cuidava deles. Pois bem, aí eles crescem. Aí chega na fase da adolescência, aí começa a se preocupar. Eu vou ser médico, eu vou ser advogado, eu vou ser engenheiro, eu vou ser o quê? Eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. Aí começa, né? Já ainda da adolescência, ansiedade. Hoje, se a ansiedade era coisa de pessoas adultas, agora já nessa fase, né, da adolescência já se manifesta, chega a juventude, aí chega os 18, aí começa a casa dos 20, e aí, eita, o que é que vai ser, o que é que não vai ser? Sabe por quê? Enquanto confiavam no pai e na mãe tranquilamente, estava tudo, nenhuma ansiedade. Meus irmãos, nós temos um pai. Nós temos um Deus tremendo que cuida de nós. Coisa sem sentido. É pecaminoso. Precisamos nos arrepender. Quais são as consequências para se nós vivermos esse reino? Ora, o texto ajunta dizendo, né, que todas as coisas nos serão acrescentadas, mas não apenas isso, não. Nesse contexto do reino de Deus, espere perseguição se você for priorizar a vontade de Deus, porque o mundo está na contramão da palavra. Nós estamos sendo assaltados. Há um movimento terrível contra a religião, há um movimento terrível contra a família. Isso é chamado marxismo cultural. Isso está querendo tomar conta da nossa nação. Isso está sendo infiltrado nas escolas ainda para as crianças. Então quem quiser viver o reino de Deus, pode saber, vai ser perseguido. Vão lhe chamar de cafona. Pode haver até censura, até de prisão. Mas Jesus Cristo diz nesse mesmo sermão: bem-aventurado
sois vós, quando vos perseguirem, e mentindo disserem tudo quanto for mal contra vós, por minha causa. Jesus não manda que a gente se entristeça quando essas coisas acontecerem. Manda, antes, porém, que nós nos alegremos, porque ele disse, é grande o vosso galardão nos céus. Haverá perseguição. Paulo diz que o reino de Deus não consiste em comida e em bebida, mas em alegria, em justiça, em paz e alegria no Espírito Santo. Essa justiça é a mesma que Paulo fala aí, é a mesma que Jesus fala. É essa retidão, é uma vida de santidade, é uma vida em harmonia com a vontade de Cristo. A justiça imputada, essa já é nos garantida livremente pela graça. Essa outra que devemos rogar também para que a graça nos ajude a vivenciar, requer de nós responsabilidade, buscando os meios da graça que Deus nos deu para a nossa edificação, a oração, a leitura da palavra, a participação no culto. E desta forma, é nos capacitado viver o reino de Cristo. O resultado final, ele mesmo deixa claro aqui. As demais coisas vos serão acrescentadas. Existem desejos legítimos na sua vida. Existem propósitos, ideais nobres com a sua vida pessoal, com a vida da sua família. Ninguém melhor do que ele sabe tudo quanto você necessita. Mas nada disso deve ocupar a primazia em nossos corações. Tudo isso é secundário. Busque o reino de Deus em primeiro lugar, e todos veremos que compensa, vale a pena obedecer ao nosso Rei. Amém.